Muitas culturas têm lendas diferentes, e esse tipo de história não surge do nada. Elas são baseadas em algum tipo de verdade. Rudy Eugene, o canibal de Miami, como assim ficou conhecido, foi um afro-americano de descendência haitiana, de aproximadamente 31 anos. Ele foi morto pela polícia de Miami quando foi apanhado ao cometer atos de canibalismo contra um sem-teto chamado Ronald Pupo, de 65 anos. Dizem que Rudy Eugene era o subproduto de um experimento do governo. A questão em foco é que teriam bioengenheiros financiados pelo governo criado um zumbi? Um pesquisador da Universidade de Miami, em 2010, explicou como um vírus poderia ser criado e disseminado pela sociedade. Pouco tempo depois, surgiu o Eugene, comendo o rosto daquele homem, na qual a mídia apelidou de zumbi. Seria isso uma coincidência? Governos e universidades podem estar se unindo para criar um vírus. E de alguma forma, esse vírus pode se mutar de uma maneira que, através dos bioterroristas, os órgãos governamentais perderiam o controle, e em questão de dias, a humanidade poderia ser basicamente dizimada da Terra. Você ficaria surpreso se eu te dissesse que experiências desse tipo são possíveis? E que eles fazem esses tipos de experimentos com humanos desde a Segunda Guerra Mundial? Pois é, eles fazem. E é um lado mais obscuro da mente humana que você não vai querer se aprofundar. Vai por mim. Eugene poderia ter sido capturado contra sua vontade e servido como cobaia para algum tipo de experimento? Ou Eugene teria sido infectado por um rato que escapou de algum tipo de laboratório ultra secreto? Alguns especialistas propõem teorias ainda mais aterrorizantes. O vírus da raiva. O vírus da raiva é basicamente um vírus que é transmitido apenas de animal para ser humano e nada mais. Não é um tipo de vírus que preocuparia o CDC ou a população, porque ele não é transmissível pelo ar e nem pela água. Mas e se no decorrer dos anos esse vírus sofreu algum tipo de mutação? Aí sim seria motivo de preocupação mundial. Porque após uma pessoa ser infectada, ela sente uma raiva extrema, perde toda a sua coordenação e o seu senso racional e passa a agir como um animal. O segundo tipo de ataque zumbi ocorreu em Baltimore, Maryland. Alex Kiniwa teria desmembrado seu colega de quarto e comido partes do seu coração e cérebro. Isso tem a ver com Fort Detrick, que a propósito é o Centro de Comando de Guerras Biológico dos Estados Unidos da América. O governo americano está tentando acobertar um experimento basicamente biológico mal sucedido? Ou seria um vazamento planejado para de qualquer forma atingir a sociedade como uma portadora desse vírus? O verdadeiro zumbi haitiano. O voodoo é uma religião legítima, com mais de 60 milhões de praticantes ao redor do mundo. Os zumbis vêm do Caribe. Lá, um zumbi é visto como morto-vivo, alguém que foi trazido da morte para a vida. Nos anos 90, um homem encontra seu filho após 6 longos anos. O detalhe é que a última vez que eles se viram foi no enterro do seu filho, Wilfred. O filho parece estranho, sem alma, de acordo com parentes e amigos. Seu tio, Belavo Doricen, que supostamente empregava Wilfred em sua fazenda, foi preso e a sua acusação foi transformar o Wilfred em zumbi. Belavo foi acusado de zumbificação e cumpre prisão perpétua, porque lá isto é ilegal. Agora uma pergunta: os zumbis haitianos podem infectar os Estados Unidos? Sim, eles podem. E isso já deve ter acontecido. Lembram-se do Rudy Eugene? Que ele era haitiano? Então, os militares recentemente foram descobertos fazendo um tipo de pesquisa muito ilegal, inclusive no mercado negro do bioterrorismo. São os nanorobôs. São microscópicos em relação ao olho humano. Esses nanorobôs podem dar ações aos seres humanos, como lutar em uma guerra e até matar uma pessoa. Esse tipo de tecnologia pode cair tanto em mãos erradas, como criar vida própria. O H1N1 foi o vírus que mais matou pessoas em 2009, cerca de 18 milhões em todo o planeta.
Essa gripe parece ter sofrido um tipo de mutação, sendo pela água e ar, e isso veio ocorrer em 2012. Sendo isso uma fraude ou não, as Forças Armadas tiveram uma tecnologia suficiente para reanimar um cadáver. Foi exatamente o que a União Soviética fez nos anos 40. Eles conseguiram reanimar o tecido morto, a cabeça de um cachorro, apenas ela, interligada em diversos circuitos. A cabeça, em si, se mexia, mas não era como antes. Ela respondia apenas aos efeitos de luz e som. Agora pensamos da seguinte forma: se a tecnologia de reanimação existe há mais de 50 anos, imagine até que ponto ela está hoje.